Deus eterno, nós queremos, ó Pai, nessa tarde te louvar e te agradecer, Senhor, por mais esse momento na tua presença, por essa reunião como igreja tua nessa tarde, Senhor, te louvando, ó Deus, e te agradecendo por cada vida, Senhor, que hoje decidiu descer as águas e ter, Senhor, a partir desse tempo, uma nova vida, testemunhando, Senhor, que querem se manter no caminho que é o teu Filho Jesus, Pai. Por isso, Deus, nessa tarde nós te louvamos, te damos graça, te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, porque tu és bom, Senhor. Por isso entregamos as nossas vidas e esse momento em tuas mãos, que o teu Espírito Santo conduza em todo o tempo e que seja feito segundo a tua vontade e segundo a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa tarde, então, para vocês. Boa tarde. Quero deixar uma mensagem para vocês, né? Não tem como ser diferente em um momento tão especial como esse, né? A minha esposa, ela conta que quando ela era criança, ela se batizou com 11 anos de idade e na época dela se fazia uma preparação de 1 ano para o batismo. Então era 1 ano fazendo estudos semanais, mensais, né? Até se completar 1 ano para a pessoa se batizar. Hoje nós não temos mais esse entendimento, né? Que precisa uma preparação assim tão extensa, né? No entanto, a gente precisa pelo menos saber o que vocês vão fazer ali, né? Isso é o mínimo, né? Que vocês precisam saber, até porque se alguém perguntar, vocês podem explicar. Amém? Então eu quero deixar para vocês uma mensagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 14, está escrito assim, ó. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Amém? Amém. Quero chamar a atenção aqui, essa passagem, ela diz respeito ao momento quando Jesus ressuscitou, né? Após a ressurreição de Jesus, ele aparece agora para os 11, Judas já não estava mais com eles, e ele então declara uma frase que para nós cristãos, né, a gente chama de a missão da igreja, a comissão da igreja, né? Nós como igreja só estamos aqui na terra porque nós temos uma missão. Enquanto a nossa missão não se cumpre, não se conclui, nós permaneceremos aqui. Alguns de nós que já não estamos mais aqui, já não estão mais aqui, né? Provavelmente a missão deles se cumpriu e então o Senhor chama. Mas enquanto a nossa missão não se cumpre, nós temos trabalho pela frente. E basicamente o trabalho da igreja é fazer discípulos, né? Discípulos não de Christian, nem de Anthony, nem de Andrea, discípulos de Jesus, né? Então ele disse, vão por todo mundo e pregue o evangelho. E aí ele continua dizendo, né? Um detalhe aqui, né? Abrindo um parêntese, né? Pregue o evangelho a toda criatura. Porque, apesar que todo mundo se considera filho de Deus, a Bíblia deixa bem claro que só é considerado filho de Deus aquele que realmente crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para morrer em nosso lugar lá na cruz. Os demais são criaturas, né? Não são ainda filhos. Então a gente vai pregar o evangelho para as criaturas, para que elas também se tornem filhos, assim como vocês hoje já são filhos e filhas, amém? E aí então Jesus declara, após declarar essa frase, ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus Cristo, ele acrescenta aqui a figura do batismo, né? Ele ressalta a importância de se batizar. Então, o que é o batismo? O batismo é mergulhar nas águas? Também, né? A palavra batismo no original em grego, porque o Novo Testamento, essas palavras aqui foram escritas em grego. E no grego, essa palavra aqui é a palavra baptizo, que significa submergir em águas, né? Mas o que é submergir em águas? O que significa isso? Isso tem um significado, né? Entrar dentro das águas, embora que hoje muitas igrejas cristãs
não utilizam essa metodologia. Existem cristãos que derramam um pouquinho de água em cima da cabeça, né, chamado de batismo por efusão. Tem também o batismo por aspersão, né, quando joga um pouquinho de água assim em cima da cabeça do cristão. Nós gostamos do método tradicional, o mesmo que João Batista batizou Jesus. E aqui eu quero abrir um outro parênteses, né? Jesus, embora sendo filho de Deus, embora sendo santo, embora nunca tivesse cometido pecado algum, ele também se batizou. E se batizou nas águas, né? Com um primo dele chamado João Batista. Por que Jesus se batizou? Embora que ele fosse santo, não tivesse cometido nenhum pecado, ele fez questão de se batizar para deixar um exemplo, para deixar um modelo, né? Para dizer para todo mundo, olha, eu sendo santo me batizei, eu sendo justo, não tendo pecado, me batizei, por que vocês então não? Então é uma coisa meio óbvia, né? Se o nosso modelo, que é Jesus, se batizou, nós também devemos nos batizar. E aí, então, fecha parênteses, volta para a figura do batismo. Quando eu desço nas águas, eu estava falando para vocês, isso tem um significado. Qual é o significado? Quando você desce naquelas águas, o seu velho homem, a sua velha criatura, que era pecaminosa, que mentia, que enganava, que trapaceava, que fazia coisas ilícitas, né? Que tocava onde não podia tocar, que olhava para onde não podia olhar, que falava o que não podia falar, que fazia o que não podia fazer, essa pessoa, ela é sepultada debaixo daquelas águas. Né? Isso é batismo. Batismo é sepultamento. Né? Guarda bem na memória de vocês. Batismo é sepultamento, é morte. Então o velho homem morreu lá. E ele precisa ficar lá. Amém? Precisa ficar ali debaixo daquelas águas ali. Quando você ressurge, surgiu agora uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Pastor Cristo, então quer dizer que eu nunca mais vou pecar na minha vida. Seria bom, né? Seria bom que a gente nunca mais pecasse. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade, vocês ainda vão pecar. Só que tem uma diferença agora. Quando você se batiza, você está assumindo um compromisso público diante de Deus e de testemunhas que da sua parte você não quer mais pecar. Você quer ser uma nova criatura, você quer realmente seguir a Jesus. E como Jesus era santo, seguir a Jesus implica dizer que eu também vou precisar ser santo como ele é santo. A palavra santo significa separado, né? Eu estou no mundo, mas eu estou separado. Eu fui separado para Deus, eu fui consagrado para Deus. Então, eu estou sujeito ao pecado, mas como eu sou uma pessoa separada, eu vou me santificar e resistir ao pecado. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então eu me sujeito a Deus e eu resisto ao pecado. Isso é uma tarefa diária. Todos os dias, até a volta de Jesus, eu vou precisar resistir ao pecado. Se eu pecar, a Bíblia diz em 1 João que eu tenho um advogado. O advogado é Jesus. Né? Você confessa o seu pecado, pede perdão a ele e bora para frente, né? Que o sangue dele é poderoso para nos purificar de todo pecado. Mas o pecado tem que ser um acidente. Eu não posso sair por aí pecando. Tem que ser um acidente. Ok? Então, finalizando, né? Batismo é sepultamento. A partir de hoje vocês assumem um compromisso diante de Deus, diante das testemunhas aqui, que vocês querem seguir a Jesus. Não vou ter vergonha, né? De dizer que são cristãos. O famoso crente 007, né? Tem até vergonha de andar com a Bíblia na mão, né? Até eu trouxe a Bíblia de celular aqui, mas não quer dizer que eu tenho vergonha de andar com a minha Bíblia. É só por causa da praticidade. Mas eu não preciso ter vergonha de assumir quem eu sou. Na faculdade, na escola, no trabalho. Se alguém perguntar a razão da fé que há em você, por quê? Eu sou cristão. Assumido. Não escondo isso de ninguém. E não me envergonho. Né? Até porque está escrito, São Paulo disse aos romanos, né? Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Né? Nós não podemos nos envergonhar. Nem do Senhor e nem do seu Evangelho. Deu para entender? Então, boa morte para vocês. E eu quero encerrar finalizando com uma frase bem interessante. Quando Jesus foi batizado, porque Jesus também foi batizado, a Bíblia diz que veio dos céus o Espírito Santo. Ele desceu em forma de uma pomba, né? Não é uma pomba, como a gente vê no filme, né? Não, ele desceu em forma de uma pomba.
E Deus, o Pai lá do céu lhe disse: eis aí o meu filho em quem eu me comprazo. O que a gente aprende aqui? Que a nossa atitude de se batizar traz alegria ao coração de Deus. Ali o Pai manifestou, são apenas 2 vezes no Novo Testamento, só 2, que você escuta a voz do Pai. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração e agora no batismo de Jesus. Só para a gente ter noção como que o batismo é importante. Ele é tão importante que só 2 vezes no Novo Testamento você vai escutar a voz de Deus Pai, e uma delas foi no batismo, onde veio uma voz do céu e diz: eis aí meu filho amado em quem eu me comprazo. Então mostra que Deus realmente está nesse negócio, ele se importa com o batismo, e por isso que nós mantemos a tradição do batismo, embora sabendo que muitas igrejas hoje já não batizam mais, né? Mas nós vamos continuar até o fim. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus por esse momento. Te agradecemos por cada vida que aqui está, que se propuseram, Pai, a assumir esse compromisso público diante do Senhor e diante das testemunhas que aqui estão, que eles desejam sim seguir os teus passos, desejam sim tomar a sua cruz a cada dia, desejam sim ser uma nova criatura e trilhar os teus passos e seguir os teus ensinamentos, Pai. Nós abençoamos cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e damos a Ti o nosso louvor, a honra, a glória por esse momento tão especial na vida de cada um aqui. Esconde-os, Pai, na sombra de Tuas asas e guarda-os, Pai, incontaminados nesse mundo corrompido que vivemos. Nós Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.